Cá estamos então de regresso nesta igreja na atualidade. E sabe o que é que me impressionou, padre? Só voltando um bocadinho àquela questão da irmã e dos 3.000 bebés, é que, apesar daquela idade toda, ela vai voltar para lá. Pois, ainda lá tem mais alguns para acudir. Ainda tem mais alguns para fazer nascer. Impressionante. Fazer nascer 3.000 bebés em Portugal é que era milagre. Pois era. Ok. Pronto, passamos ao tema seguinte. O Papa Francisco lançou ontem, não é? Um documento, tem um pouco a ver com este assunto que ainda continua... E vai continuar. E muito, se calhar, na atualidade da nossa Igreja, da questão dos abusos sexuais e da proteção de menores, e ele vai deixando em modo próprio. E eu queria pedir-lhe, padre, que explicasse um bocadinho, se calhar, de uma forma simples, como consegue fazer tão bem, o que é que significa isto do modo próprio? Porque às vezes nem todas as pessoas têm a noção do real significado e se calhar também poderíamos aproveitar este momento para fazer isso, mas um documento que vai dando assim algumas indicações. O modo próprio é um documento que procura orientar procedimentos e normalmente de iniciativa do Papa. É um documento que não tem, o caso de uma encíclica tem a ver com uma carta apostólica, tem a ver com documentos que surgem das dinâmicas, devemos dizer assim, sinodais da Igreja, ou de sínodos, ou de trabalhos de aprofundamento teológico que o Papa acha que é preciso pôr ponto de ordem, ou incentivar a reflexão. O modo próprio, normalmente, é documentos legislativos que têm a ver com procedimentos. Normalmente tem a ver com uma certa lei, e que no caso concreto tem a ver, isto resulta dos trabalhos, ele pedia entre 21 e 24 de fevereiro, tiveram os bispos reunidos no Vaticano falar sobre isto, ele pedia que saíssem diretivas claras, exatamente, para que não ficasse tudo na mesma. E estas diretivas que ontem foram publicadas têm a ver com uma coisa que se chama a denúncia, a obrigatoriedade da denúncia, como diz aqui, e afastamento das pessoas envolvidas nos casos de abuso. Tem que haver maneira da Igreja, por um lado, denunciar os casos, não é? E proteger as vítimas. Também orientando as próprias vítimas para saber como proceder para os casos. E há aqui uma série de nuances, tem a ver com questões de foro da sua intimidade. Imagine-se o que era a confissão, o que é a confissão. E também, para que não ficassem as coisas, repito, todas na mesma, cada um a pensar por si, o Papa faz sair este documento que tem, basicamente, algumas orientações importantes. Isto requer, primeiro, sublinhando que é preciso criar um ambiente seguro dentro da Igreja. Não é uma coisa de vigilância estéril ou histérica, a pensar que toda a gente agora é coisa, mas um ambiente que seja subejamente seguro. E, em primeiro lugar, dizer que essa segurança advém da nossa conversão pessoal. O Evangelho não permite sequer margem para isto, aliás. Tem lá aquela frase muito bonita que é se tu fores motivo de escândalo para um destes mais pequeninos, mais valia que te atasse uma daquelas mós ao pescoço e te lançasse ao fundo do mar. Quer dizer, tal é a questão. Não ser escândalo para os mais pequenos. Isto é aqui que estamos a falar. Portanto, o Evangelho não dá margem nenhuma para que alguém se ache no direito sequer, ou então protegido ao ponto de poder praticar isto sem a mínima consequência. Requer, portanto, conversão contínua e profunda na qual a santidade pessoal e o compromisso moral podem contribuir para promover a credibilidade do anúncio do Evangelho e a renovação da missão educativa da Igreja. Duas coisas. Para que o Evangelho seja credível, pois se nós que o lemos e dizemos que é a palavra da salvação, não o cumprimos, deixamos de ser credíveis, inclusive no anúncio do Evangelho, na missão da Igreja. Portanto, é aqui que está, no fundo, a exigência deste tempo. É a propósito da pedofilia e da questão, mas pode ser a propósito da autoridade, dos bens temporais, a propósito da forma como se quer, como se evangeliza. Pronto, se é pela liberdade, se é pelo medo, enfim, vai dar uma série de coisas. Ela assume a intenção de reforçar ainda mais o quadro institucional para prevenir e combater qualquer forma de violência física ou mental, ou abuso, ou negligência, ou exploração dentro da Igreja. Isto é muito bonito, porque às vezes mesmo grupos de espiritualidade, e vou dizê-lo com algum conhecimento de causa, não são mais do que estratégias montadas para se aproveitar da inocência das pessoas. É preciso ter muito cuidado quando se serve a Deus para não fazer aquilo que o próprio Deus nos condena de fazer. Jesus Cristo, lembro como às vezes pediam, faz um milagre.
E ele dizia, não podia fazer porque não havia fé ali naquelas pessoas. Não é? Não fez, apenas curou alguns doentes, mas não fez nenhum milagre. E vemos, por exemplo, gente a apregoar milagres que se fazem de encomenda e às vezes até com um horário marcado. Venham cá, que ali faz-se milagres. Até Jesus Cristo fugiu a isso. Isto não é evangélico. Muito menos é do jeito como nós devemos anunciar o Evangelho. Os milagres acontecem, sem dúvida. Normalmente apanham-nos é sempre de surpresa, porque é quando Deus quer, porque Deus quer, e temos que perguntar o que é que Deus quer com aquilo. Uma das coisas que é interessante quando acontece um milagre não é só constatar que houve uma coisa que a ciência não explica. É também verificar que na pessoa miraculada o que é que de Evangelho a pessoa apreendeu e vive. Supõe uma pessoa a quem diz que foi curado um cancro. Ok, invocou Nossa Senhora, pediu ao Nosso Senhor que o curasse e de repente foi a Fátima a pé e ficou curado. Mas depois é uma pessoa que é patrão e não paga os ordenados aos seus empregados. É uma pessoa que é obstinada pelo desporto e cada vez que vê um do clube do adversário trata-o abaixo de cão. É uma pessoa que politicamente só não vai para as extremas, ou à esquerda ou à direita, porque ficava mal. É uma pessoa azeda com a vida. Vamos dizer, Deus não fez milagre nenhum. Foi uma cura. Mas milagre é outra coisa. Porque o milagre é nós podermos testemunhar a misericórdia de Deus quando Ele quer, porque Ele quer e com o querer dEle a quem é que Ele quer chegar com o que faz bem a mim. Deus nunca trata bem uma pessoa para andar a tratar os outros. É para tratar melhor os outros ainda. Não é? Quando dá saúde a uma mãe é para cuidar bem dos filhos. Ao marido para cuidar bem da esposa. E é isso. As novas orientações determinam qualquer abuso ou maus tratos contra menores ou contra pessoas vulneráveis sejam eficazmente investigados, respeitando o direito da vítima e de suas famílias e ser acolhido, ouvido e acompanhado a vítima. E não apenas, como antes se dizia, tentava-se logo de encostar a vítima à parede e tentar defender o que é acusado. Porque, coitadinho, era... Não é? Portanto, investigar, evitando as duas coisas. Nem cair. Antes era dizer sempre que quem se queixava é que queria o mal da Igreja. Agora, podemos dizer o contrário. Se queixou, os outros vão mal. Portanto, é preciso ter muito cuidado, mas de toda a forma é preciso investigar eficazmente. E por isso, as conferências episcopais estão-se a organizar até para terem... Há conferências que têm agora um provedor, por exemplo. Alguém que, quem for vítima, recorre para que seja levado a sério e seja verificado tudo como deve ser. Sabendo que é sempre bem acolhido, discretamente acolhido, e não aconteça que a pessoa nem sabe a quem se vai dirigir. Às vezes a gente sabe, por exemplo... Era o que acontecia até aqui. Como? Era o que acontecia até Claro, aqui. e às vezes até o que acontecia é que, mesmo queixando em família, a própria família dizia, não metas com isso, que essa gente, não é? Determina que as vítimas tenham o devido apoio espiritual, médico, psicológico e legal. Repara como isto é tão prático, não é? Não é só espiritual, tem também acompanhamento médico, tem acompanhamento psicológico e também legal. Não é só ficar apenas, mas também a nível da advocacia, para poder intentar nas causas. Seja garantido o direito a um julgamento justo e imparcial, em conformidade com a presunção da inocência, bem como dos princípios de legalidade e proporcionalidade entre o crime e a sentença. Para que não seja apenas uma coisa só para fazer a parte mas haja proporcionalidade entre o crime que foi cometido. Claro, uma coisa é um abuso pontual e até, imagina uma pessoa está descompensada, outra coisa é uma pessoa que maquiavelicamente, maleficamente, arma as suas armadilhas, monta as suas coisas e se aproveita de tudo para poder-se fazer como muito bem quer. Portanto, repare-se como isto vai a coisas muito práticas e é daqui que, provavelmente, por este modo próprio, vai querer que as conferências episcopais determinem agora quem faz isto, quando é que se faz isto, em que lugares é que se faz, quem são as pessoas indicadas para este apoio. É claro que isto depois agora é preciso operacionalizar. Mas veja-se como o Papa vai ser prático. Absolutamente incisivo e consequente com o que está a dizer. Não ficar à espera e depois ficar tudo na mesma. Fala aqui. Na seleção do recrutamento do pessoal da Cúria Romana e das instituições ligadas à Santa Sé, bem como daqueles que colaboram com a base voluntária, deve-se verificar a idoneidade do candidato para interagir com os menores e as pessoas vulneráveis. Não basta pôr lá uma pessoa que sabe muito direito. Se ele não tem nenhum respeito, acha que os miúdos são sempre todos os maquiavélicos, são todos não é? A encarnação do demónio. A pessoa também tem que ter maturidade, formação de vida. Posso até dizer, para aqui, os melhores. E os melhores, às vezes, nem estão à altura da questão. Portanto, alargamento da prescrição para 20 anos, em caso de ofensa a um menor,
até aqui eram os 18 anos, mesmo que em Portugal, por exemplo, é a partir dos 18, agora passa após 20 anos, não é? Segundo o direito canónico, é uma das novidades do ordenamento jurídico da cidade do Vaticano. Portanto, estas orientações, este motu próprio, é feito pelo Papa para a sua diocese, que depois serve de motivador, como motu próprio, para as outras dioceses que vão ter. Eu acho que este documento que saiu ontem, que foi ontem publicado, vai ser... O Papa não faz isto de ponto sem nó, agora os bispos chegaram o mês passado do que foi o trabalho no Vaticano, e que ele dizia, peço coisas muito claras, muito operantes, pois agora tem aqui uma boa orientação. E, a nossa fundo, Conferência Episcopal, aliás, vai fazer isso. A ser muito rápido na resolução de alguns destas questões e, portanto, também não dá margem para que agora, nas conferências episcopais, as coisas não andem rapidamente. Sim, e no fundo é o incentivo. Olha, o exemplo vem de cima, não é? Exatamente. O exemplo, isto também é uma coisa boa de falar. Este quadro jurídico entra em vigor no dia 1 de junho deste ano. Portanto, a partir daí, estas coisas têm que estar montadas, não basta só que isto entre em vigor, pois é preciso que as estruturas estejam adequadas a estas exigências e a funcionar. Portanto, até lá, o Vaticano, pelo menos, na Diocese de Roma, vai estar equipado com esta resposta. É uma boa notícia. Muito bem. Entretanto, em Fátima está reunida a Associação Portuguesa de Imprensa Cristã. Tem o problema que tem vindo ao público de sustentabilidade económica dos vários projetos. E este é, de facto, um tema preocupante para muitos jornais, principalmente. Eu vou dizer uma coisa. Eu tive um jornal, já fui diretor de jornal, já suspendi o jornal, já me passou tudo pela mão, já trabalhei na televisão, já trabalhei na rádio. É um espaço que eu conheço com alguma experiência pessoal. E digo com uma forma, há males que vêm por bem. Nós montámos sobretudo a Igreja, montou toda uma imprensa, vamos dizer assim, desde a imprensa escrita. É verdade que antes não havia nenhuma imprensa leiga, ou secular, dizemos nós. O jornal que havia da Terra era o jornal da Igreja. As primeiras impressoras que apareceram foram os padres que as montaram. Nós, depois do Vaticano, perdão, do 25 de Abril de 74, é lá tu como ligo uma coisa à outra, Vaticano, 25 de Abril, foi o Vaticano da nossa democracia. O Estado o que fez foi tomar posse. E então passou a apoiar os projetos, vamos dizer assim, os projetos empresariais. Então, começaram a surgir empresas de comunicação social que são autênticos negócios, que visam o lucro. Entretanto, a imprensa de inspiração cristã, que visava apenas e tão só a formação das pessoas, o diálogo, a notícia, havia aquelas coisas, mantiveram-se nesse registro. Quer dizer, não foram atrás, tirando um ou dois exemplos, estou-me a lembrar do Badaladas, estou a lembrar um ou outro título, que, sobretudo os jornais diocesanos, e foram tentar concorrer com as tais empresas de comunicação social que tanto surgiram. O que é que acontece? O Estado, ainda do tempo da outra senhora, tinha uma coisa que era o grande apoio à imprensa local, que era o porte pago. Exatamente. Que eu ainda sou desse tempo. Ou seja, o que é que fazia? Para incentivar a leitura, e devemos dizer que naquela altura a televisão era um canal, as pessoas precisavam, no fundo o que tinham, não compravam revistas, não havia as revistas que há agora. Então, os jornais locais eram assim um espaço. Então, para incentivar a leitura, o que é que fez o Estado? Pagava aos CTT a distribuição. Mas atenção, as pessoas eram sérias, agora também são, mas era de uma seriedade típica da época, vamos dizer assim, em que ninguém abusava do que lhe dava. Não é? E o que é que aconteceu? Houve uma série de chicos espertos que disseram assim, espera lá, ora, se a publicidade, que é a grande fonte, no caso da imprensa, são as assinaturas, que hoje sabemos que a maior parte da malta que assina nem tira o jornal, não quer ler aquilo, portanto, é só para apoiar. Uma assinatura não é tão barata, que, no fundo, as assinaturas, se cobrirem apenas a impressão, já não é mau, e depois o resto trabalha por carolice. Ninguém ganha nada. São os repórteres lá da aldeia que mandam, fizemos aqui uma precisãozinha e tal, que lá aparece e tal. Mas, de facto, entre isto e um projeto de comunicação social, vai uma distância. Uns dão só prova de vida e outros provam a vida como ela é. É a diferença, não é? E o que aconteceu com esta gente? Veio trazer um problema complicado. O Estado, já com o Sócrates, foi quando isso foi feito, decidiu cortar com o porte pago. Ou
só dava na presunção de que tinhas que contratar jornalistas, tinha que ter um quadro fixo, ou seja, dava com uma mão o que tirava com a outra, porque depois o que se paga aos jornalistas profissionais, que se ofensa para a minha querida Cláudia, que está na minha presença, às vezes só a segurança social, o porto pago não chega para isso, porque o número é muito pequeno, de facto. A maior parte dos nossos jornais de imprensa cristã são daquela vilazinha ou daquela cidadezinha pequenina e que tem 2.000, 2.500 assinantes, se tiver. E a maior parte é para a imigração, ainda por cima. Não é? O que é que fez o Estado? Isto só para uma nota histórica. O único apoio que dava a esta imprensa era o porto pago. Não é? As pessoas pagavam, não tinham que estar a pagar aos Correios. Agora, tem que pagar. Se não tiver o jornalista, porque eu tive que fechar o meu por causa disso, eu tinha que pagar ao CTT a expedição do jornal. Ora, as assinaturas não pagam a expedição. E o que é que aconteceu? Houve uma série de maltazinhas que disseram, olha que está aqui uma coisa interessante. Então o que é que fizeram? Aumentaram para 10, 15, 30 vezes a tiragem. Não pagavam nada. Era só uma questão do papel, porque a imprensa teve de tirar, custa tanto tirar 1.000 como 10.000. É só uma questão do papel, a diferença. Porque o tempo de máquina, a maneira como aquilo sai, aquilo é rápido. Não é? A diferença é que uma publicidade para um jornal de 20.000 ou para um jornal de 1.000 não tem nada a ver. Meia página, um quarto de página, um anúncio publicitário. E o que é que aconteceu? As grandes empresas passaram a ir buscar as empresas que tinham mais penetração, por isso mais audiência e por isso mais caras. O Estado tem agora duas coisas, e é isso que a malta está a queixar-se. Disse assim, está bem, o porto-pago é pouco, mas nós temos a publicidade institucional. Que é aquela coisa que eles estão obrigados a fazer, agora, por exemplo, as eleições. E o que é que acontece? Primeiro não pagam. Não sei onde é que o Estado... Ou não pagam, ou pagam tarde. Depois, estes órgãos, que estão mais coisas, absorvem toda a publicidade que lá está. O pequeno continua a ser aquela história, que quando dançam os elefantes, coitadinhas das formigas. É. Pois. Eles dançam e as formiguinhas, essa formiga ali, no chão. Portanto, o que acontece neste momento é isto. Há aqui ainda uma excessiva dependência do que é, primeiro, um projeto que vive apenas de uma carolice, ou de uma... Porque é que eu fechei o meu jornal? Porque ele não acrescentava nada em termos de informação. Em termos de formação era muito pouco capaz. E estar apenas a sair para não deixar de existir não fazia sentido. Esta lógica, nós às vezes abrir mão de uma coisa que já não está a dar fruto, é a mesma coisa, já não dá há tempo, já ninguém liga nada a isto. Só temos aqui os membros que escreviam, são os de há 40 anos atrás. Na altura eram rapazes novos. Só que agora já estão até reformados e tudo, e aquilo já é do tempo da Marica Xuxa, não é? Continuar a pôr aquela... Ora, é preciso perceber, e então o nosso AIC, o nosso estado de reflexão é este, se vale a pena, se o Estado cumpre, se temos mesmo apoios, ou se vão, como tem acontecido em muitos jornais, de déficit em déficit, até chegar a um ponto de dizer assim isto. Eu vou dizer, quando eu fechei o meu jornal, o que tínhamos conseguido juntar deu apenas e tão só, e ficámos limpinhos, foi a altura boa, para pagar as indemnizações ao pessoal que lá tinha. Ora, fiz limpeza chamada clean, limpinho. Porquê? Porque eu não ganhava nada, e o outro, os investidores eram gente a meio tempo, um bocado administrativos. Moral da história, tudo o que nós tivemos a juntar e o que não ganhámos, apenas justamente, porque eram empregados, não estou aqui a refilar por isso. Estou a dizer é que se continuasse a fazer aquilo, em breve já nem para isso tinha dinheiro. Muito bem. Então, estamos mais ou menos com 2 minutinhos, Padre. Opa! Okay? Temos aqui Brexit e Nossa Senhora que vai à Argentina. É só para dar isto... Um minuto para cada um. Não chega. Eu tenho que terminar, que tenho aqui um minuto e meio para o último vídeo do Papa, que eu queria que toda a gente visse, para terminarmos em meio. Estou a dizer assim, que a Argentina vai receber a imagem da Nossa Senhora e eu acho que ela está habituada a ir a sítios onde... rebenta com as costuras do que lá está. Exato. E eu acho que também ela, como mãe, há de dar o alento e a força e a inteligência e a ousadia necessária para que aquele país encontre os caminhos da fraternidade, da justiça e, sobretudo, de um lugar onde o medo há de ser vencido pela confiança, que é o mais bonito. Não tenhais medo, assim que o Nosso Senhor também aqui apareceu. Termino, então, com o vídeo do Papa, que... tem a ver com a Quaresma, ainda estamos na Quaresma, e eu gostava que a gente não deixasse de ver
o que o Papa... para aí, por isto está em princípio... Terminamos com essa mensagem, Padre. Vamos terminar então, vamos já dizer tchau lá para casa, não é? Vamos dizer adeus e o Papa fica a falar com o Muito pessoal. bem. Marcamos ponto de encontro para a próxima semana, já sabe, sexta-feira. Agora vamos ficar com esta mensagem bem bonita do Papa Francisco. Questa è la domanda che la Chiesa vuole che noi ci facciamo. Ognuno, io ho perso la fedeltà al Signore? Non vado tutte le domeniche a messa, sì, ma quella fedeltà del cuore. Io ho perso quella fedeltà? O il mio cuore è duro, è ostinato, è sordo? Non lascia entrare il Signore, si arrangia da solo con 3 o 4 cose e poi fa quello che vuole. Questa è una domanda per ognuno di noi, tutti dobbiamo farla, perché la Quaresima è per questo, per revisare lo stato del nostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, è l'invito della Chiesa. Non indurite il vostro cuore. Ma quando uno vive col cuore duro, che non ascolta il Signore, va oltre non ascoltarlo. E quando c'è qualcosa del Signore che non gli piace, lascia da parte il Signore con qualche pretesto, scredita il Signore, calunnia il Signore, difama il Signore. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.